Boa noite de novo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é pais e filhos e que diz respeito a todos nós, né? Tenhamos ou não nossos filhos biológicos, temos sempre aqueles tutelados, né? Aqueles que assumiam de alguma forma uma parcela dessa responsabilidade de auxiliá-los no progresso, e todos nós somos filhos, né? Então, essa palestra realmente vai dizer respeito a todos nós em algum momento dessa nossa discussão. E nós vamos começar com uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, em que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então eu começo perguntando a todos nós, quando que começa a se formar esses laços de afeição, né, entre os pais, entre os filhos, entre os familiares de um modo geral? Então, a todo momento que eu disser aqui pais, vamos entender que pode ser avó, avô, tio, tia, pais adotivos, aqueles que assumem esse papel, evangelizadores. Então, para não ficar repetitivo, já vamos entender que esses pais vão englobar todos os que assumem esse papel, dessa paternidade, essa maternidade, no sentido de conduzi-los. E onde começam esses laços? Será que é ao longo da convivência, ao longo da vida? Será que é ao longo da gestação? Ao longo da concepção? Será que é antes disso? E aí essa frase vem justamente nos dizer que apesar do corpo se formar a partir da concepção, o espírito não procede do espírito, não procede desses pais. Ele já existia antes desse nascimento. E aí a gente precisa relembrar o que nós já sabemos bastante, que o nosso Pai maior, o Pai de todos nós, Ele nos dá de presente essa oportunidade de voltarmos quantas vezes forem necessárias à carne, ao corpo, de formarmos novos corpos, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, o nosso caminho de luz, né? Como disse a música, o nosso progresso, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se curar, se purificar. Então esse Pai maior nos favorece isso, como Pai verdadeiro desse nosso espírito, que a gente possa voltar quantas vezes forem necessárias. Então ele garante a gente esse direito à reencarnação. E como essa reencarnação vai acontecer? Pode ser de forma planejada, pode ser de forma muito bem, criteriosamente preparada por todos os membros envolvidos, ou pode ser de forma compulsória, de forma automática. E aí no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e Clarence vai dizer para André Luiz que milhares de nascimentos na Terra acontecem de forma automática, bastando para isso o magnetismo dos pais e aliado ao forte desejo do ser reencarnante. Então, o magnetismo dos pais atraindo esse ser para que nasça a partir deles, e o espírito reencarnante com forte desejo de reencarnar, quando ele já tem condições de fazer isso, né? E dá aqueles que, além de não ter condições de preparar, de planejar, também não estão em condições de desejar fortemente, mas que em algum momento precisam fazê-lo. Então existem variações, existem diferentes formas de se nascer, assim como há diferentes formas de se desencarnar. Cada um desencarna de uma forma, embora seja um fato que é o desencarna. O reencarnar também acontece de diferentes formas, diferentes contextos. Mas o que a gente já percebe aqui que é o magnetismo. Ou para atrair antes e planejar junto, ou para atrair e fazer acontecer. De onde vem esse magnetismo? Qual é a origem dessa atração? O motivo é o contexto. Que contexto aquela família pode propiciar? Contexto histórico, social, cultural, religioso, econômico. Qual o contexto que vai ser favorável àquele ser reencarnante para que ele possa vencer as provações que ele precisa vencer naquela situação, naquele momento? Ou nós aqui, que contexto nós nascemos? Que família, que região, em que cidade, que cultura? O que nós vivenciamos ao longo da nossa infância? Que tipo de informações a gente teve contato? Que dificuldades nós passamos em termos familiares? Para que a gente entenda o que nós precisamos. Então Deus Pai sabe o
que cada um de nós precisou e continua precisando, e precisará nas próximas encarnações. Que contexto vai ser mais favorável para o nosso aprendizado. Então, além do contexto, a gente também tem os membros envolvidos, né? Porque a gente tem várias pessoas com o mesmo contexto. Mas por que naquela família? Por que a partir daqueles pais? Então, esses membros também existem situações diversas. Cada caso é um caso, a gente vê isso na espiritualidade. Quanto mais a gente estuda, principalmente as obras de André Luiz, né, que mostram diversidades de situações, de casos que ele vai relatando, mais a gente vê que o que está no Livro dos Espíritos é aplicado, como está aqui, mas que há várias nuances, que há vários detalhes que vão dando contextos diferenciados. Então, que membros são esses? Por que nascemos a partir desses nossos pais? Por que tivemos esses irmãos? Por que tivemos esses pais adotivos? Porque eles não caem de paraquedas nessa história. Por que essas pessoas estiveram envolvidas na nossa criação, ou na criação dos nossos pais? Então, existem aqueles espíritos, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de trazer para incentivar a gente a leitura, né? Então, ao invés de só falar, a gente mostra que está aqui, que a linguagem é essa. Eu sei que todo mundo já faz essa prática, mas não custa a gente reforçar. Então, nesse capítulo 14, que é honra teu pai e a tua mãe, já no iniciozinho, já tem uma fala de Jesus. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, ele já começa a falar que a família dele, os parentes, aquela afeição familiar, está muito relacionada a quem faz a vontade de Deus. Ou seja, aquele que tem uma comunhão de ideias com ele, que tem o mesmo objetivo. E aí Allan Kardec vai falar assim: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos. Existe uma simpatia entre esses membros, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então a gente percebe que existem aqueles espíritos que já vieram em outras encarnações juntos, que já passaram vivências juntos, que já venceram desafios e que agora existe um laço, uma família espiritual, um parentesco familiar espiritual. E que essa afeição, esse carinho, essa simpatia entre eles pode ser um dos fatores para que venham nessa família. Para que aquela família diga: vamos juntos, vamos enfrentar esse desafio juntos, nós vamos estar com você, a gente já se conhece, você já confia na gente, a gente vai estar junto nessa caminhada. A gente pode caminhar junto também num desafio comum. Pode ser uma lição familiar, algo que necessite de um trabalho coletivo. Então, às vezes é para auxiliar esse ser reencarnante, ou às vezes é para auxiliar todos ao mesmo tempo. Na verdade, sempre beneficia todos, né? Porque até aqueles pais que estão, às vezes, envolvidos com algum filho que tem uma dificuldade maior, que traz uma aprovação maior nessa existência, essa família também está aprendendo e resgatando algo com isso, assim como esses filhos. Então, nada é por acaso, né? Todos estão interligados por algum motivo. Existem também aqueles espíritos que não são conhecidos antigos, né? Porque nesses conhecidos antigos a gente já tem uma garantia de que essa família, praticamente uma garantia, né? De que essa família vai ter uma tendência a ter uma maior harmonia, maior afeição, carinho. É aquela família que a gente vê que nós coincidam bem, né? Como é tranquila entre eles. Existem problemas, lógico, mas geralmente são problemas que não são de relações familiares. São outros problemas, fora de casa. E que a família enfrenta juntos, numa harmonia, numa cooperação, que já há esse laço de afeição. Existem também os que não são conhecidos, os desconhecidos mesmo. Não vieram antes juntos. Mas alguém apresenta e fala: olha, seria muito bom se eles viessem na sua família, nesse contexto, vocês poderiam ajudá-los tanto. Vamos combinar assim? Vamos deixar planejado essa vinda? Ah, pode ser. A gente vai junto, a gente acolhe, pode contar com a gente.
a gente vai acolher esse irmão, essa irmã, vamos caminhar juntos. E aí começa uma trajetória, em que um laço pode se formar aí, um parentesco maior, né? Em algum momento tem que dar esse início. Mas também existem aqueles casos não de simpatia, mas de antipatia. Já tem uma história passada, mas não é de afinidade, não é de comunhão de pensamentos. Existem conflitos antigos. E aí a gente tem que lembrar que todos nós já passamos por isso em algum momento. Não vamos lembrar da situação, mas lembrar desse fato, que em algum momento nós passamos por isso. De sairmos dessa encarnação com raiva de alguém, com mágoa, que não seja nessa, né? Vamos nos esforçar para isso. Mas em alguma nós já saímos assim, com raiva, indignados, com desejo de vingança. E esse sentimento, esse veneno que a gente colocou dentro da gente, que a gente escolheu sentir, qualquer coisa você me dá um toque, se eu falar alguma coisa, tá? Porque às vezes a gente esquece, né? Se abstrai, mas você acha que peguei pesado assim, né? Então, quando a gente está nessa situação, a gente às vezes passa anos, décadas, séculos, milênios, bebendo esse veneno todo dia. A gente decide todo dia relembrar, ressentir, ou seja, sentir tudo de novo. E todo dia está sentindo aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio. E vai deixando aquilo consumir. E vai vivendo em vibrações inferiores. E não consegue enxergar nenhum amigo espiritual mais elevado. Porque está em vibração diferente, não está em comunhão de pensamentos. Não consegue enxergar aquela mãe de outra existência tão amada, que tanto o amou. Não consegue enxergar um pai, um irmão, um ente querido que está ali, pelo amor de Deus, olha para mim, quero te ajudar, eu estou do teu lado. E esse irmão vai ficar no sofrimento durante muito tempo, achando que está sozinho, que está abandonado, largado por Deus, largado pela família, que ninguém o ama, consumindo-se naquele ódio. E é geralmente no trabalho mediúnico, quando esses irmãos aparecem, que a gente acaba mediando, porque a gente não está no nível superior como esses irmãos de luz, e a gente consegue ainda ficar no meio termo para conseguir fazer essa mediação entre eles. E aí quando a gente consegue sensibilizar um pouco, através da vibração dos espíritos de luz, através da fala, das intuições, e a gente mediando, a gente consegue sensibilizar um pouquinho, abrir um pouquinho a porta, que é o papel da música, da arte, que é o papel das leituras edificantes, quando a gente faz em casa o culto no lar. Todos os nossos irmãos, agora, né, os irmãos que estão nos ouvindo agora, às vezes o que faltava para a chave encaixar e virar, e abrir uma aberturinha, para aquelas crostas caírem, poder sair um pouquinho de luz, um pouquinho de amor que está dentro dele, e ao mesmo tempo poder se conectar um pouco mais com o que tem de mais elevado. E aí geralmente é nessa hora que a própria mãe que aparece lá, e aí de repente que vê aquela mãe. É o momento mais mágico, que eu sempre falo isso, eu acho que é o momento mais mágico de quem é médium, porque ser médium não é fácil, né? Traz muitas dificuldades, mas esses momentos, eles compensam tudo. O momento que está na escuridão, que você está sentindo aquele sofrimento daquele irmão, e de repente ele vê aquela mãe no fundo, e aquele ser que estava endurecido no ódio, começa a chorar, igual criança. Chora. Que ele percebeu que não está sozinho. Que aquela mãe de uma outra existência, no Kardec não diz, aquele laço que vai ser para ontem, durante, depois, ele não acaba esse laço. Ele perdura existências e mais existências, ela está lá para acolher, para receber. E é o momento que ele desarma e começa a pensar na possibilidade de voltar à carne. Às vezes com essa mãe. Às vezes é essa mãe que fala num papel já de conciliadora, porque já aprendeu. Já não é mais aquela que fala, te fez mal, vamos nos vingar juntos, que também acontece. Mas essa mãe, não, essa mãe que já está entendendo, já está em harmonia com Deus, com o mesmo objetivo de Deus, ela chega e fala, vai lá, meu filho, conversa com ele,
conversa com ela, faz as pazes, perdoa, volta junto, volta para ser pai, volta para ser mãe desse irmão que você tanto odeia, volta para ser filho, volta. A gente vai te acompanhar, a gente vai te ajudar. Transforma esse ódio em amor, quebra esse ciclo, porque chega uma hora que ninguém sabe mais quem errou. Cada um acha que é vítima, mas se for prestar atenção, provavelmente os dois são algozes de si próprios e do outro, porque ficam perpetuando ciclos viciosos de vinganças. Desencarna, se vinga, não lembra das anteriores, fica com ódio, se vinga, e ficam perpetuando por séculos. É o senhor de Gen, é escravo, é o senhor de Gen, é escravo. E quem vai quebrar esse ciclo? Quem vai ter a coragem verdadeira de romper? Porque não é a coragem de atacar e se vingar, não. É a coragem de dar um basta e querer mudar, seguir um outro caminho. E aí esses irmãos, então, nessa hora, pode ser que se sensibilizem, aceitem ajuda. E aí, durante muito tempo, no plano espiritual, já acolhidos, vão se preparar, vão estudar, vão sentar aqui na cadeirinha, no Atmos, enquanto vocês estão estudando e vão ficar ouvindo sobre reencarnação. Vão sentar aqui durante a palestra e vão ficar ouvindo sobre reencarnação, sobre o amor. Vão se sensibilizando, vão se preparando, até que chega um momento que eles aceitam. Ok, vou voltar. Já entendi. Estou pronto a tentar. Desejo conseguir, mas tenho medo. Tenho receio. Tenho medo de falhar. Tenho medo de não conseguir amar. Eu vou esquecer tudo. Como é que eu vou amar o que eu me comprometi a fazer? E se a pessoa que eu acho que está se comprometendo também me odiar? E se eu sofrer de novo? E se eu me frustrar? Todos nós já passamos por isso em algum momento. Mas, cada caso é um caso, mas em algum momento para cada um esse momento vai chegar diferente. Mas em algum momento ele vai aceitar a reencarnação. De forma compulsória, de forma automática, né? Ou com planejamento, com organização, preparação, cada detalhe, não do que vai acontecer, porque isso depende do livre-arbítrio de todos os envolvidos, mas todo um gênero de provas, todo um contexto familiar e os membros envolvidos. E aí, quando ele aceita, quando ele vem, ainda tem o risco de desistir no meio do caminho. São os abortos espontâneos, intencionais, que podem estar relacionados a isso ou não. Se estiverem aquele irmão, ou a própria mãe, ou o próprio pai, ou os filhos, que já, não vou dar conta, não quero. Mas esse espírito já está por ali, já está rondando a família, né? Quer ver aquela criancinha saltando pela casa, não entende nada. Ou então já está ali ouvindo, já está ali tentando se convencer de que eles mudaram mesmo, já está na proximidade, já está começando a criar um vínculo, né? Já está começando a se conectar com aquela energia, né? Se ambientando. E aí no momento então que vai retornar, vem o véu do esquecimento, no momento da concepção, do nascimento, né? Por quê? Justamente para a gente esquecer o porquê. Porque todo esse porquê não faz mais diferença. E aí não é para ninguém aqui sair daqui pensando, será que a minha família, fulaninho, beltraninho, foi um caso de antipatia? Será que a gente teve algum problema no passado? Será que a gente era afins, simpáticos? Não, eu sei que é tentador, mas não vamos pensar no porquê. Porque a gente volta e tem o véu do esquecimento justamente para a gente parar de pensar, mas por que eu vim com eles? Porque agora a gente já entendeu. Porque agora a gente só precisa pensar, a partir desse entendimento, dos possíveis porquês, a gente só precisa pensar no pra quê. Pra que eu voltei nessa família? Pra que eu voltei nesse contexto? Para amar. Ponto. Só isso que a gente precisa. Para quê? Para evoluir.
partir do momento que eu amar. Para crescer, a partir do momento que eu amar. Para progredirmos juntos, a partir do momento que amar. Então só isso que é necessário. Para que estou nessa família? Por que ele veio com meu filho? Para quê? Para amar. Para nos amarmos. Isso basta. Seja qual for o motivo aqui, para todos esses porquês, esse para quê se encaixa perfeitamente. E ele nos é suficiente. Então, cuidado. Não vamos ficar pensando sobre isso. Quero ninguém sair daqui angustiado, né, pensando que não deve. É pensar nossos objetivos. E aí eu trago um trechinho do Missionários da Luz, também pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que relata, dentre várias coisas, um caso de Segismundo, que também está nessa luta para reencarnar. E eu vou trazer só um parágrafo que eu acho muito bonito, eu já usei várias vezes, assim, eu cismo com alguns parágrafos de alguns livros que eu sempre tenho aquela deixa na raiva, vou botar de novo. Porque ele fala assim, André Luiz, ele está lá observando, aprendendo, e ele está tão encantado com o momento em que Segismundo vai se ligar à mãe, vai começar a criar esse laço fluídico entre eles, que é o momento que já passou por tudo isso que a gente relatou. Já decidiu, já pensou, já se preparou, já está ali. E André Luiz fala assim: foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que eu havia, a mãe, que eu havia apertar a fome infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então eu compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Bonito, né? Então ele viu ela apertar contra o peito a forma infantil de Segismundo, entre aspas, e pareceu que ela era sacerdotisa do poder da divindade suprema. Ou seja, essa mãe está sendo agora co-criadora com Deus. Essa mãe é uma sacerdotisa do poder de criação de Deus, está junto a Deus nessa criação desse novo ser. E esse corpo vai ser formado por todos os envolvidos. Quando fala ali forma infantil, é porque há toda uma preparação do perispírito também. De todos nós, quando reencarnamos, nosso perispírito foi preparado, foi reduzido, compactado, né? E cabe ao ser reencarnante, coube a nós, ficar lá moldando o nosso corpo, usando o perispírito, essa forma infantil de molde. Por isso que o nosso corpo vai ter, além das características hereditárias, né, que também são manipuladas ali espiritualmente, tem um dedinho, dá uma empurradinha aqui, dá uma empurradinha ali, né, para vir no contexto necessário, também há esse papel do ser reencarnante de nós que estávamos ali usando de molde e transferindo também as nossas mazelas, né, as impurezas, aquilo que a gente tem que curar, as virtudes, as coisas boas, né? Tá tudo ali naquele pacotinho e o corpo vai refletir esse perispírito. A mãe também manda todas as vibrações magnéticas, o pai, todos os envolvidos com suas mensagens, com suas orações de amor, vão estar ajudando nessa formação. E a espiritualidade. Sempre é assim? Não, cada caso é um caso. Nem sempre o espírito tem condições de fazer isso. Nem sempre a mãe está em condições de fazer isso. Mas a espiritualidade compensa. A espiritualidade faz um trabalho maior, mas ela obviamente consegue, né? Se a mãe não consegue, se o filho não consegue, a espiritualidade sempre consegue. Eles sempre vão dar conta de fazer. Mas é óbvio que o laço vai ser cada vez mais forte quando todos estão envolvidos, todos querem realmente, tudo vai fluir de uma forma muito melhor, né? Bem, então, vamos voltar para o Evangelho, que Santo Agostinho nos prepara para esse para quê? Nos deixa bem claro, para a gente mesmo, que ele fala assim: ó espíritas, para a gente.
Então, fala pra gente qual é nosso trabalho a partir desse momento. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Então já entendemos que todos nós, quando nascemos, estamos vindo para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Quanto mais ama, mais a gente se aproxima de Deus, mas quanto mais amor recebe, mais se aproxima de Deus. Então está tudo se encaixando. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, olha o que Deus vai perguntar para a gente: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? É a parábola dos talentos, né? Deixei um tesouro na sua mão, o que você fez com ele? Te emprestei um tesouro e pedi para você tomar conta. Né? O que você fez com ele? Deixou ele parado, sem progresso? Ou você fez progredir, frutificar? O que fez desse filho amado que eu deixei com você? Então Deus age através de nós. Deus faz com que a gente haja uns aos outros. Deus quer que a gente ame, que a gente cuide, que a gente faça essa cocriação junto a Ele, que a gente se auxilie, trabalhe em equipe. É o objetivo da humanidade, o papel da humanidade, como ele fala, de nos ajudarmos. Então, essa família, seja quem for envolvido, como nós já dissemos, né, vai ter o papel de atender às necessidades físicas, às necessidades de sustento, né, do alimento, do corpo, dos cuidados de saúde, de higiene, mas também os cuidados cognitivos, desenvolvimento do raciocínio, estudo, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual. Então, tudo isso vai ser responsabilidade dessa família espiritual, que podem ser os pais biológicos, adotivos, avós, tios, evangelizadores, catequistas, quem estiver ali se predispondo a contribuir nesse desenvolvimento. Então, todos serão responsáveis por assumir esse papel perante a humanidade. Isso demanda, então, um devotamento, abnegação, energia, força de vontade. E aí Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: é uma missão? O que vocês acham? Pode se considerar a paternidade, maternidade uma missão? Sim. Deus põe a criança sobre a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. E aí pergunta também na 383, essa última foi 582. Na 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? A infância é a fase onde o espírito é mais acessível às impressões que recebe e que podem ajudar no seu desenvolvimento. Facilita-lhes a tarefa ao dar à criança uma organização débil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, em primeiro lugar, se houve um conflito, se houve um problema, tem aquele bebezinho fofo, né? Facilita bastante o início dessa relação, né? Ele vem fofinho, rechonchudinho, bonitinho, te amando absurdamente, né? Já é um primeiro passo. Além disso, o corpo do bebê, o cérebro do bebê está se desenvolvendo. E é uma esponjinha que vai absorver todos os estímulos do ambiente. Eles não aprendem só o que a gente fala, não faz isso, não pode, 2 mais 2. Eles aprendem a partir de tudo o que vivenciam. Todos os estímulos que chegam, sejam visuais, auditivos, táteis, magnéticos, tudo que chega para eles vai ajudando a delinear, a construir essa rede neural desse cérebro. E aí vai seguindo um padrão, vai se construindo o caráter desse indivíduo, desse corpo. Claro que esse cérebro está em íntima conexão com o espírito e vice-versa, com o perispírito ali mediando. Mas o que se constrói nesse corpo, enquanto a gente vê lá também no Livro dos Espíritos, que
o corpo ele é como um charco lodoso, né? Que impede a alma, o espírito, de expressar suas faculdades, como se fosse uma coisa que restringe. Isso é bom, porque a partir do momento que você tem o cérebro construído nesse contexto em que esse ser está, ele vai se desenvolver nesse contexto. Se ele tem mais tendências, se ele tem outros problemas ou talentos que não cabe agora desenvolver, deixa para uma outra existência voltar a aproveitar esse talento, fica adormecido, fica no inconsciente, fica nas sombras, que não tem só coisa ruim, fica lá escondido. Então, o que nós temos acesso de nós? O que a gente desenvolveu nessa existência. E algumas coisas que vão pipocando, né, do espiritual. Tudo é seu tempo. Aos poucos, à medida que a gente tem condições de lidar, de transformar, de aproveitar. Então, isso é essencial. Porque ao longo da nossa existência, como diz Jung, Joana de Ângeles, a gente está no processo de individuação. Um processo de construção do nosso eu a partir do céu. Ou seja, vai ter um conflito aí necessário entre esse eu atual, dessa existência, desse contexto, com esses familiares, com esse aprendizado de agora, com o eu espiritual, que talvez fosse um pouco diferente, com tendências que a gente nem imaginava que tem. Não vou falar nem que tinha, né? Que a gente nem imagina que tem. Eu misturei as duas frases, né? Porque eu pensei e mudei de ideia. Porque a gente continua tendo. Aquele momento que a gente pensa assim, um negócio malicioso, a gente, nossa, como é que eu pensei em um negócio desse? Não faz parte do meu caráter. Mas vem, às vezes, um pensamento, pode ser uma influência? Pode. Mas se conectou é porque está na gente também. Então a gente para, nossa, como é que eu pude pensar um negócio, que pensamento que vem rápido, epa, que horror, não sou assim. Não é assim agora, teu cérebro não se construiu assim, mas o teu espírito ainda tem esses resíduos. E aí quando vem de encontro, é um choque de realidade. Então a cada existência nossa, a cada encarnação é um processo novo de individuação, onde você vai buscando novos equilíbrios. Você vem numa existência, equilibra uma parte que está ali, nesse choque de realidade. Eita, que isso? Isso não faz sentido mais para mim, isso eu não gosto, eu não quero mais. E aí você transforma. Um novo contexto. E aí você vai entrar em choque com outra parte sua que estava quietinha e que agora, opa, isso também não quero mais. Já estou com outro contexto, já estou com outros valores, já se impregnaram em mim. Então a vida terrena é necessária, é importante e a gente está aqui ajudando nessa caminhada. Então, Santo Agostinho fala assim, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. Cabe aos pais, aos menores indícios reveladores do germe de tais vícios, que cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como um bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem que se desenvolva o egoísmo, o orgulho, não se espantem de mais tarde serem pagos com ingratidão. E aí fala também que se a gente não conseguir resolver tudo, apesar dos nossos esforços, tudo bem. Numa outra existência, haverá uma continuidade. Bom, esse ser está crescendo então, recebendo as influências desse contexto, dessa família, criando um laço afetivo nesse lar, virando um adolescente. E aí é o momento que você vai chegar de novo, em que esse ser está em conflito de novo, conflito necessário. Ele estava ali tão conectado na infância com família, e agora ele precisa se afastar um pouco. E descobrir quem ele é nesse mundo, nessa sociedade, fora a família. É conflituoso, todos nós já passamos por ela, né? Alguns há mais tempo, alguns há menos tempo, mas todos nós passamos e foi conflituoso. Um turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos, de hormônios, mas necessário nessa construção desse eu. Porque ali o caráter já foi mais ou menos delineado, a reencarnação já começa a ser concluída a partir dos 7 anos. E aí você já está agora, pronto, agora já veio tudo, né? Já fiz o backup de tudo. Agora é hora de trabalhar com essas coisas que estão em conflito e organizar. Então, se a criança
mesmo assim, esse adolescente, apesar de todos os esforços da família, deu tudo direitinho, seguiram do Santo Agostinho, seguiram Allan Kardec, mesmo assim, essa criança se perdeu no caminho. Kardec pergunta, se uma criança se transviar, apesar, malgrado os cuidados de seus pais, eles vão ser responsáveis por isso? O que vocês acham? Não. 583 a pergunta. Não, em verdade, quanto maior a inclinação da criança ao mal, maior a gravidade da tarefa e maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. Vamos deixar de lado o mérito, porque a gente não está muito querendo ver a recompensa. Foi mais difícil, foi mais fácil. Se ela se perdeu no caminho, você fez tudo o que podia, tudo bem. Há um livre-arbítrio. Não há um destino predeterminado para ninguém. A gente faz os esforços necessários, faz a nossa parte. Se o outro aproveita ou não, e vamos levar que nossos filhos são espíritos, milenares, talvez mais velhos do que nós. Então, o que eles vão escolher? O que nós escolhemos a partir do que recebemos de nossos pais? Não é responsabilidade deles, é nossa. E quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são perdoados de não ter por eles a ternura que teriam em caso contrário? Olha a pergunta de Kardec. E se os filhos causarem um desgosto, tudo bem? Se eu não sentir uma ternura muito grande por eles? Pergunta de Kardec. Não são perdoados. Porque é um encargo que lhes foi confiado. E sua missão é fazer todos os esforços para conduzi-lo ao bem. Então, é para a gente se sentir culpado porque eu falhei. Onde que eu falhei? Não. Mas também não é para ficar assim, então segue teu caminho, fiz a minha parte, desisti de você. Não. A gente assumiu um compromisso. E a gente faz o que nos cabe, que é amar. Amar não é fazer as vontades, Vamos lembrar disso. Amar não é fazer tudo que quer, mimar, paparicar. Não, amar é atender às necessidades. Deus Pai, nosso maior Pai, faz assim com a gente. Ele não dá tudo o que a gente quer. Ele dá o que a gente precisa. Que nem sempre é bom. Mas desculpa. Nem sempre é bom, agradável no sentido, Não é agradável. Mas é o que a gente necessita. Da mesma forma, a gente precisa fazer também com nossos filhos. Da mesma forma, nossos pais também fizeram com a gente. Nos dá o necessário para crescermos. Porque é bom para nós, mesmo que não seja agradável. E aí Santo Agostinho fala também, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Bem, e se a situação for outra? E se quem errou nessa história foram os pais? Se esses pais é que falharam na caminhada, o que acontece? Os espíritos falam que há os que se ocupam mais de cultivar as árvores do seu jardim e de fazê-las frutificar do que endireitar o caráter do seu filho. Se esse sucumbir por sua falta, terão penas a sofrer. E o sofrimento da criança na vida futura recairá sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento na senda do bem. Caso isso tenha acontecido com alguém aqui, também não é para se desesperar, não é para sentir culpa. Nunca é... Como é que é a frase de Chico Xavier? Ninguém pode voltar ao trás. Ninguém pode voltar ao trás, mas tu não pode fazer um novo começo. Algo assim. Quem pode voltar ao passado? Todo mundo pode fazer um novo começo. Essa frase todo mundo tem certeza. Então, agora, começa agora. Ama agora, perdoa agora, abraça agora, ajuda agora. Todo mundo falha. Todo mundo já falhou e nós vamos continuar falhando. Mas a gente precisa, a cada passo, como diz a música, construir e utilizar as melhores vibrações possíveis. Falhamos? Falhamos. Perdoa, pede perdão, se perdoa, segue em frente. Corrige a partir de agora. Todos nós falhamos e vamos continuar falhando. Não é para ninguém se martirizar na culpa, porque aí entra na vibração ruim. E ao invés de se aproximar de Deus, você afasta ainda mais. Ao invés de receber mais ajuda para conseguir melhorar a situação, piora ainda mais. Bem,
E aí o que vai acontecer? Quando essa família falha, quando esses pais falham, a tendência é a gente culpar por tudo, né? Ah, foi por causa deles, porque eles deram isso, porque eles deram aquilo. E aí eu vou fazer um convite pra gente, porque normalmente a gente imagina essa história como sendo a história nossa história, né? Quando a gente nasceu, quando a gente se tornou pai e mãe, os nossos filhos que nasceram da gente, que a gente gestou ou não. Então a gente sempre tende a se colocar no centro das histórias, né? Os protagonistas. Vamos supor então que essa história não é nossa. Não nossa como pais, mães ou filhos de alguém. Vamos supor que toda essa história que a gente escreveu aqui, uma possível história de alguém, seja de nossos pais. E que a gente ainda nem nasceu. Que a gente acha também que a vida de nossos pais começou a partir do nosso nascimento. Muitas vezes a gente nem sabe o que eles fizeram antes, né? Parece uma coisa rapidinha assim, ele fez isso, fez aquilo outro. E aí a partir do momento que a gente nasceu, aí a gente vê as fotos, e a gente relata, e a gente lembra, e aí dá importância a isso. Não, vamos pensar agora nos nossos pais também, que passaram às vezes dificuldade no plano espiritual, tiveram dificuldade em aceitar o retorno, que vieram e aceitaram a família, aceitaram a gente com amor, gestaram, cuidaram. E que eles passaram pela infância, às vezes uma infância difícil, às vezes eles tiveram uma infância com pais que falharam, não receberam carinho, não receberam amor, não receberam atenção, não receberam muita coisa. E mesmo assim passaram pela adolescência, podem ter vivido situações difíceis. Mesmo assim, eles chegam um momento em que eles precisam arcar com o compromisso assumido. Apesar da infância difícil, apesar da adolescência difícil, mas precisam arcar com o compromisso assumido de permitir a nossa vinda para o mundo. E apesar de toda uma vida difícil, sofrida, eles têm que esconder essas dores nos bolsos, né? E colocar energia onde não tem, para aceitar esse filho que vem por nós, para amar, para cuidar, de uma forma que talvez eles nunca tenham sido cuidados nessa existência. Para dar o amor que eles não souberam receber, não conseguiram receber, e que talvez eles não saibam nem dar. Para cuidar e para seguir tudo isso que nós lemos aqui, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha a responsabilidade, olha o compromisso. E às vezes teve uma existência tão difícil, com tão pouco amor, com tão poucas oportunidades, e tem que nesse momento colocar energia para fora, para cuidar, para proteger, para estar lá dias e noite, amamentando, dando leite, dando comida, fazendo tudo que tem que fazer da melhor forma possível. Às vezes trabalhando, estudando, às vezes cuidando dos próprios pais, nossos avós. E aí a gente ainda fica aqui reclamando. Meus pais não deram isso. Meus pais não deram aquilo. Meus pais não me amaram, não. Falavam isso de mim, não me apoiavam, não me davam atenção. Meus pais me bateram, me maltrataram. E aí a gente entra nesse ciclo. Se a gente não consegue falar, né? Ter esse afeto já, às vezes, nem com nossos pais, que a gente fica aquela mágoazinha ali, né? Que deixou de fazer, que eu não recebi, foi por causa deles. Foi esse jeito de criar que me fez ficar assim. Por isso que eu tenho esses traumas. E a gente fica remoendo essas mágoas, tudo isso. Só que a gente tem que lembrar que eles deram o maior presente de todos. É a vida. E isso eles assumiram e cumpriram. Estamos aqui, encarnados. Isso é fato para todos nós. Eles cumpriram o compromisso de nos dar a vida, de nos permitir estarmos no contexto, na família que nós estamos. Mesmo que as coisas tenham fugido um pouco, talvez, do planejamento. Mas isso eles cumpriram. E eles deram o que pra gente? Tudo perfeitinho, como o Santo Agostinho falou? Não, eles deram o que deram, tinham condições de dar. Deram o melhor que puderam. Não porque não queriam nos dar, mas porque eles não conseguiam dar mais. Eles não tinham condições de dar mais do que aquilo. Eles deram o que foi possível. Material, emocional e espiritual. E a gente?
Entende? Adultos. A gente conquistando a maturidade emocional, em qualquer idade que seja, porque não tem idade certa para vir, a gente pode pegar a nossa própria criança no colo e dar o que faltou. Não precisa ficar resmungando o que não recebeu, o que deixou de ganhar. Assume agora essa responsabilidade de complementar. Complementa. Está tudo certo como foi. Está tudo certo como foi. Porque provavelmente a gente precisava exatamente desse contexto e dessas dificuldades para crescer. Não vou afirmar, que aí depende do livre-arbítrio de cada um. Não sei qual foi o planejamento inicial, não sei o que foi que aconteceu no final das contas, com todos nós. Mas provavelmente, se a espiritualidade permitiu, é porque de alguma forma aquilo ia nos fazer crescer. E fez. Estamos aqui, uma quinta-feira à noite, num feriado, assistindo palestra, estudando, querendo se melhorar. Então deu certo. Fomos vitoriosos. Vencemos essas dificuldades. Temos muitas outras ainda pela frente. Mas essas dificuldades nós vencemos. Superamos. Porque foi do jeito que tinha que ser. Está tudo certo como foi. E aí, a partir desse momento, vem a idade, a maioridade, né? Nossa, deles. E aí cabe honrar. Honrar pai, honrar mãe. Ah, mas eles não me deram. Não é problema nosso. Eles deram o que podiam dar e está tudo certo, não foi. Quem resolve isso agora é Deus. Ah, ele vai castigar agora. Não, aí a gente não está emanando amor, né? Aí eles vão, Deus sabe se fez ou não fez, se quis ou não quis. Não é com a gente mais. O que a nossa nos cabe é honrar. O que é honrar? Tratar com respeito, louvar os feitos, todos que conseguiu fazer, dentro de considerando suas limitações. É louvar o merecimento de alguém, é tornar digno, é cumprir e pagar o compromisso. Aí Kardec pergunta, qual é o limite do trabalho? O limite das forças. O homem tem direito ao repouso na velhice? Sim, pois está obrigado ao trabalho apenas na proporção de suas forças. E a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente. Como os pais devem trabalhar para os filhos. É por isso que Deus fez do amor entre pais e filhos um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente, o que com muita frequência, aliás, se esquece na atual sociedade. Então, aqui a gente percebe como o papel do amar, né, está envolvido em todas as relações. E se a gente fica aqui querendo amar nossos inimigos do passado, querendo amar os obsessores que aparecem que são de ajuda, primeiro a gente tem que conseguir amar os nossos próximos. E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada, nos ajudando, dando esse maior presente que é a oportunidade da vida. A gente recebeu, a gente oferece e a gente continua nesse papel, nessa missão da humanidade, de estarmos juntos. Então vamos ser gratos por tudo que recebemos, por toda a vida que tivemos, todos os percalços que passamos que nos fizeram crescer, estarmos aqui hoje. Olha para a gente no passado, olha quanto a gente já superou, quanto a gente já amadureceu. E não foi apesar do que aconteceu, foi graças ao que aconteceu. Não foi apesar de tudo que eu passei e me fizeram, eu estou aqui. Não, graças a tudo que nos fizeram, de bom e de ruim, nós estamos aqui, do jeito que estamos. Sejamos gratos então a Deus. E aí eu convido para terminar, que a gente mentalize nossos familiares, sejam pais, filhos adotivos, sobrinhos, quem vocês quiserem, as pessoas mais próximas, que já estiveram, né, na nossa existência, que continuam existindo, continuam recebendo nossas boas vibrações, nosso carinho de longe. Então vamos pensar neles e vamos imaginar que a gente fala para eles, escuta deles essa música. Foi Jesus quem me guiou, foi Jesus quem me guiou, me trouxe aqui
para te encontrar. Me fez viver mais uma vez, me fez olhar dentro de ti, me fez amar quem me trouxe tanto de sabor. Foi Jesus, foi Ele quem me amou, foi Ele quem te amou e que nos presenteou. Quero estar inteira, quero estar intensa naquilo que eu mesma pedi, naquilo que eu mesma sonhei, conquistar nossa vitória, conquistar nova esperança de viver, de te amar, de merecer esse lugar. Minha alma canta de amor, minha alma canta para ti. Laia, 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 minha alma canta para ti. Gratidão, meus irmãos.